No oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butski, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o ex-prefeito da nossa cidade, que foi empossado aqui no dia 1º de janeiro de 2005, aqui na cidade de Timbó, Oscar Schneider. Muito bom dia, Oscar, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. Muito bom dia, Odair, bom dia, Alduri, um bom dia aí à equipe de gestão aí da Rádio Cultura. E uma especial ótima quinta-feira aí desejando aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, Oscar, essa entrevista, a gente meio que acabou dando parou ali naquele processo que a gente vinha com essas entrevistas depois do que aconteceu aí no dia 5 de abril. A gente tinha um agendamento com o Oscar lá no começo do mês de abril já, mas depois as agendas aí não coincidiram e hoje finalmente o Oscar pôde atender a nossa solicitação, gentilmente atendendo a nossa solicitação de participar. Mas nós começamos todo esse processo aqui com a nossa enquete lá dos nomes que estão aparecendo, sendo ventilados aí para a sucessão do prefeito Jorge Krieger. Entrevistamos os principais colocados durante essa enquete. Depois a gente também resolveu fazer uma entrevista com os ex-prefeitos que estão em nosso meio ainda. A gente convidou o Oscar, a gente convidou o Valdir Ladev, que já fez a sua entrevista aqui. Nós convidamos também o Laércio Schuster, que ainda não se manifestou sobre participar ou não aqui do nosso programa. O Juvencio Schilomp também foi convidado e o seu Alidor Pires, que também é um dos ex-prefeitos aqui da nossa cidade, os ex-prefeitos que ainda estão em nosso meio. E o objetivo de falar com os ex-prefeitos da nossa cidade é justamente falar um pouco de política e falar um pouco sobre o futuro da nossa cidade, também olhando um pouco para o passado. Afinal, quem esquece do seu passado tem problemas com o seu futuro. E a gente vai falar um pouco com o Oscar sobre tudo isso então, Oscar. Oscar foi prefeito da nossa cidade em 2005. Como é que você vê, assim, quais as diferenças da tua época, né? Que 2005, nós estamos falando aí praticamente 20 anos, 18 anos. Quais as diferenças do Timbó daquela época e do Timbó atual? Muito bem. Entendo que a única coisa que é permanente nessa vida é a mudança, né? E, de fato, a evolução, ela se faz necessário e ela é natural, né? A nossa Timbó, ela tem uma brilhante história, e eu digo em função, primeiramente, da cultura do seu povo, né? Que está ali realmente o DNA do crescimento da cidade. E segundo ponto, a nossa diversificação empresarial e industrial, né? O capitalismo, esse modelo que Timbó desenvolveu dentro do setor produtivo, é uma indústria muito diversificada, que dá um embasamento do crescimento da cidade. E as gestões públicas, eu diria, colaboraram, com certeza, né? Todas elas, Timbó teve gestões eficientes e de governos, assim, de certa forma, bastante comprometidos com a cidade. Mas a base de tudo, eu volto a dizer, está na maior riqueza da cidade, está na cultura da sua gente e na força de trabalho, né? E na capacidade empreendedora, tá? Então, se você quer olhar o maior ou menor desenvolvimento de uma nação, de uma cidade, de um povo, entre e vai olhar o seu distrito industrial. Aí você já define o que você tem naquele lugar, naquela cidade, naquela região. Então, Odair, nesse firme pensamento, eu tive a oportunidade, né? Deus me deu a oportunidade de estar à frente da gestão pública por 4 anos. E antes disso fui, com muito orgulho também, fui secretário do Desenvolvimento Econômico, na pasta criada pelo prefeito, então, Valdir Laderhoff. E estou muito seguro de que fizemos um bom trabalho nessa área, na área do setor da geração de empregos. Querendo ou não, a pior doença de uma família é o desemprego, certo? E Timbó hoje é pungente, está dando oportunidades para migrações, inclusive. Nós hoje vemos pessoas do Nordeste, do Norte do Brasil vindo para Timbó
e buscando oportunidades de trabalho e tendo essas oportunidades. Não, tendo oportunidade de trabalho e construindo sua vida E gerando aqui. renda, exatamente, gerando renda. Eles vieram, muitas vezes, até aprender a pescar aqui na nossa região. Por quê? Porque está se dando oportunidade. Então, Dair, não é o socialismo que tira as pessoas da miséria. É realmente as oportunidades de geração de renda. E graças a Deus Timbó faz acontecer nesse sentido. E nós, oportunamente, contribuímos, creio eu, bastante, juntamente com uma equipe muito bem montada. Eu tenho dito sempre, quando você menciona essa questão política nesse momento, é pertinente, julgo pertinente o assunto da política. E faço aí uma aclamação, um convite aos jovens, principalmente, que participem da política, né? Nós recentemente tivemos aí muitos movimentos e hoje se definiu bastante a política através do governo do presidente Bolsonaro e que criou uma certa divisão aí entre direita e esquerda. Eu entendo isso salutar, importante ter essa divisão de opiniões, é bom para o Brasil e também é bom para a cidade. Mas é importante a juventude participar da política, né? Você mencionou há pouco o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro ele está interferindo no Brasil todo, inclusive nas cidades, e Timbó não é diferente. Ele mexe, no emocional o coeficiente emocional das pessoas está bastante envolvido com esse assunto. Eu diria o seguinte, Odair, minha opinião, o 8 de janeiro eu vou denominar uma espécie de travessia que o Brasil está passando. É uma travessia da luz da justiça. É preciso que se faça justiça. 8 de janeiro levou muitas famílias, muitas pessoas de bem e do bem, mas também em todo o grupo do bem sempre tem gente do mal. Exatamente. Então, Odair, o que acontece? Precisa passar a limpo essa situação. Precisa separar as coisas. Precisa separar o joio do trigo. E está aí uma grande oportunidade. Eu lamento ter à frente um presidente do Senado, como o Rodrigo Pacheco, que não faz a coisa fluir. Gente, eu acredito muito numa energia, numa atmosfera extra do ser humano, certo? E o Brasil precisa passar esse assunto a limpo. Pela luz da justiça, isso se faz necessário para o bem da nação, para o bem do nosso povo, para o nosso bem. Isso não acontecendo, me desculpa, eu entendo até como sendo uma desgraça que nós vamos ter que pagar caro por isso. Até Então, a partir do momento que essas imagens de ontem foram divulgadas, vazadas, né, entre aspas, aí, vazadas, enfim, eu creio que agora vai haver uma pressão maior para essa CPMI afinal sair. Não tem como reverter 34 votos, acho que precisaria reverter de pessoas que já assinaram a CPMI, acho que não há tempo para isso e deve sair essa CPMI, vamos ver o que vai sair dali. certo. Então é isso. Eu creio que o segmento da imprensa, que tem um grande poder, pode contribuir bastante com essa questão também. Daí. Oscar, voltando um pouquinho ali para a tua gestão, assim, o que você considera o principal legado da gestão Oscar Schneider para Timbó? Bem, quando nós assumimos em 2005, nós tínhamos um plano diretor que já estava mais de 30 anos. Esse conjunto de leis que rege o município era de 1973, se não me engano, ainda da gestão do governo Alidor Pires. E nós, de pronto, trabalhamos um novo plano diretor. E eu estou bastante seguro de que esse plano diretor, ele formatou um projeto de desenvolvimento e de crescimento dos bairros mais forte. E vocês podem observar isso, fazendo uma retrospectiva, isso está estampado, né? Um projeto também que nós trabalhamos, nós iniciamos o processo de, digamos assim, de revitalização da cidade, e foi impactante, que foi a revitalização da Getúlio Vargas, né? Lembro onde disso. o plano diretor dizia que a Getúlio Vargas tinha 20 metros de largura, porém 70% das propriedades estavam invadindo, através dos muros, invadindo esses 20 metros. E o que nós fizemos? Nós afastamos esses muros, principalmente o setor comercial, que a Getúlio Vargas é uma avenida comercial, criamos 2 pistas de rolamento bem definidas,
alargamos as calçadas, favorecendo os pedestres, e o importante, que foi bastante polêmico na época, nós criamos a primeira ciclovia do Vale do Itajaí. Foi na minha gestão que foi implantada e foi pensado a inclusão, né? Principalmente quem está dentro dos carros, tão confortável, mas principalmente o ciclista e o pedestre. Então nós alargamos e nós afastamos esses muros e trouxemos o direito do município desse espaço. Então eu não vou citar aqui nomes, mas muitas propriedades do centro estavam invadindo uma área que era do poder público, que era de direito de Timbó, da nossa cidade, do cidadão, do contribuinte. Então, eu entendo que está aí a Getúlio Vargas, uma obra que foi revitalizada, arborizada, e existe um comparativo, isso deve estar nos arquivos da prefeitura, do que era e do que ela é. Então, ali começou um impacto na revitalização da cidade. E outro falando na ciclovia, Odair, é importante dizer que um grande legado que nós deixamos foi o cicloturismo. Foi esse roteiro do Vale Europeu, que foi implantado na minha gestão. Claro que uma equipe, na época o secretário Sérgio Nunes liderou aí um grupo, e eu estive inclusive na Alemanha, na Holanda, visitando o sistema. Trouxemos uma coordenadora da Alemanha que ficou aqui desenvolvendo um trabalho, e também um casal de São Paulo, amantes do cicloturismo, contribuíram bastante. Foi um processo. E nós tivemos vontade política para fazer. Por que eu falo vontade política? Na época, reunimos os prefeitos da região e muitos não acreditavam nesse projeto. E você não faz turismo sozinho. O turismo tem que ser integrado, certo? Aproveitando a vocação da região, juntando. E aí nós meio que bancamos isso, né? O Conselho de Turismo da época, o próprio Ademir, que foi na área de turismo, enfim, o Conselho de Turismo, o pessoal envolvido no setor hoteleiro, enfim, eles sabem muito bem disso. Então, isso é um legado que nós deixamos, e hoje os hotéis, né, a lotação dos hotéis se deve muito a esse trabalho, e que ninguém tira mais, ele só vai crescer. Então, Odair, eu falo com uma certa dose de entusiasmo e de orgulho desse assunto, quando eu vejo. É um turismo muito inteligente, muito importante, né? Não polui. E Timbó credenciou. Então, esse roteiro de 7 dias para fazer, e nós defendemos muito que a saída do roteiro seria em Timbó, e eu defendi muito que a chegada também fosse em Timbó. E passando por todos esse roteiro que muitos conhecem, né? Que envolve o município Benedito Novo, Dr. Perini, o Rio dos Cedros, Pomerode, inclusive, né? Essa região toda, ela se uniu, mas foi uma vontade política nossa, que liberamos inclusive um recurso, e a iniciativa privada praticamente tocou esse assunto. Então nós demos essa liberdade, e essa foi a nossa gestão. E um outro ponto, Odair, que eu preciso comentar aqui, nós também iniciamos um projeto do tratamento do esgoto sanitário. Na nossa gestão foi feito projeto executivo, projeto básico, projeto executivo, e é lamentável que isso não foi para frente, certo? Quando a gente fala em qualidade de vida, não dá para pensar qualidade de vida sem ter o tratamento do esgoto sanitário. Quando eu falo esgoto sanitário, é a descarga que você dá nos banheiros, né, de tudo que se faz ali no vaso sanitário, e vai para o rio. Entende? Não há uma estação de tratamento, não há. Existem as fossas sépticas e tal. Questionável, porque esses filtros não são limpados, e é um custo que o construtor está assumindo, que não está gerando efeito necessário. Então, nós iniciamos esse projeto quando pavimentamos a Rua Oscar Pisque, por exemplo, a Rua Brusque, a Rua Navegantes, a Rua Inglaterra. Vocês vão ver que todas essas ruas já está todo o sistema implantado embaixo, né, com aquelas tampas, e para receber a canalização específica do esgoto sanitário. Então, foi uma ideia que eu entendo necessária, né? Nós temos aqui a cidade de Jaraguá do Sul, vizinha, muito avançado nesse assunto. O Rio Negrinho é uma cidade mais ou menos do tamanho de Timbó, está com 90% do esgoto tratado. Tá? Indaial está com em torno de 60% do esgoto tratado. Doutor Pedrinho já iniciou o processo com a sua estação de tratamento, já estão trabalhando.
E eu me questiono, sabe? Eu me questiono e pergunto por que as autoridades, nesse período, nada fizeram nesse assunto. Talvez a privatização do saneamento básico seja a saída, né? Se o poder público não tem a competência, por que não tratar esse assunto, trazer esse assunto à comunidade e vamos pensar na privatização? O prefeito Valdir Lado foi um gestor corajoso quando ele assumiu o sistema da água. Ele municipalizou a água. Foi um grande feito para Timbó, né? Na época, quando eu participava da gestão como secretário, foi discutido esse assunto e Timbó foi o primeiro município a vencer aquele contrato com a Casan e o primeiro a romper, né? E aí criou uma espécie de jurisprudência e aí muitos municípios acabaram entrando. Mas o mais importante que nós questionava na época, por que a água está sendo administrada pelo Estado e não pelo município? Poxa, a matéria-prima nós temos em abundância, que é a água, certo? Inclusive tem uma represa natural aqui no entorno da Tapioca que faz o reservatório da água. A matéria-prima nós temos em abundância. O consumidor já existia, se não me engano, em torno de 8 mil ligações, né? A liquidez é fácil, porque não pagou a água, sei lá, corta e tal. Olha, isso nos pareceu na época um negócio da China, como se diz, né? Você tem a matéria-prima, você tem o consumidor, tem o cliente, tem a estrutura, e você tem a liquidez. Então, eu quero aqui, né, externar, né, as minhas considerações em favor do ex-prefeito Valdir, que teve a coragem de implantar, e foi difícil, foi dolorosa, porque existia corporativismo dentro da Casan, né? Então, deu essa abertura. Criou-se uma empresa de saneamento no município e, puxa, aí o tratamento do esgoto sanitário facilita, com certeza. Então, assim, na nossa gestão, nós iniciamos. Porém, nós tínhamos essa visão. Eu imaginava que com o projeto básico executivo que nós contratamos, inclusive adquirimos um terreno que o projeto definiu para a estação de tratamento, né? E não aconteceu nada daqui para frente. Então, Odair, eu vejo, eu me sinto, na minha passagem por essa missão de ser prefeito, preocupado com a qualidade da água, principalmente da água que sai das nossas casas, suja, teria que voltar para o rio limpa, né? Na oportunidade, nós, através da Anvi, fizemos a Anvi e se não me engano, a Associação do Município lá da região do Rio do Sul, do Alto Vale, fomos na Alemanha visitar estações de tratamento, onde impressionante, nós vimos a água entrar com papel higiênico, com toda aquela sujeira e tal, e nós fomos ver todo o processo na estação, e lá na frente, o coordenador lá na Alemanha, e na cidade de Münster, ele pegou um copinho da água e abriu a torneirinha, quem vai tomar? A gente vendo tudo que entrou, daí ele viu, todos ficaram meio assim, o que ele fez? Ele primeiro tomou o primeiro gole da água. Ela sai 98% limpa, é devolvida para os rios. Então eu quero aqui colocar, né, já falando de futuro, por favor, vamos pensar esse assunto. É muito importante no ponto de vista, inclusive, de saúde pública, certo? Então, Esse você acha, então, o principal desafio? Principal desafio. Principal desafio das próximas gestões principal aqui? Desafio das próximas gestões. Eu gostaria que as lideranças, envolvendo partidos e todos, formatassem aí um conselho, de repente, específico para esse assunto, porque recurso existe, né? O governo federal, inclusive, através do marco do saneamento, está disponibilizando recursos. Na nossa época, as cidades até 50 mil habitantes era através da FUNASA. Hoje mudou. E com o projeto em mãos, nós íamos buscar os recursos e iniciar o processo. Mas aí a minha gestão terminou, né? Eu tentei a reeleição, não tive sucesso, perdemos a eleição. Mas enfim, a vida continua, a cidade continua. E nós fomos empreender na nossa cidade, né? Hoje nós temos uma imobiliária, juntamente com meu filho Cassiano Schneider, que pode ser, né, o herdeiro político, no caso, mas assim, Odair, eu entendo que esse assunto tem que ser levado mais a sério. Muito bem, e falando aí, a gente falou, então já entrou nessa questão do principal desafio para o futuro da nossa cidade, saneamento, certamente, e futuro político, você já falou aí de Cassiano como o herdeiro político aí
do Oscar, mas o Oscar não se vê mais na vida pública, na vida política, só nos bastidores. Como é que você pensa teu futuro político, Oscar? Sabe, Odair, tem uma passagem bíblica que diz que embaixo do céu, em cima da terra, tudo tem seu tempo, né? É importante as pessoas buscar entender essa parte, essa mensagem. A palavra não é uma palavra muito forte, eu não vou dizer que não, certo? Até porque eu tenho vivacidade, me sinto bem, de saúde e tenho força e estamos aí trabalhando no setor produtivo. Gosto de política, né? E entendo que a política é através da política que se constrói, que se resolve. Não adianta nós aqui ficar aí, não quero saber. Em política, onde o bom cruza os braços, o mal toma conta. Em política, onde o bom se cala, a vigarice se manifesta. Não tem vácuo na política. Não tem vácuo, não tem vácuo. Então, eu novamente chamo a juventude aí, né, rapazes e moças, que participem, né. Então, Odair, eu vejo o futuro político de Timbó de que forma? Primeiro, nós temos que buscar provocar uma coalizão, uma união da direita, principalmente, eu entendo aqui na cidade de Timbó, de grupos, formatar uma proposta para a cidade, independente de quem vai ser o candidato, né? Juntar alguns partidos, inclusive o MDB, que é o partido que eu ainda estou participando, apesar de algumas decepções, principalmente a nível nacional, né? Mas aquela coisa, né? Em toda caixa de batata sempre vai ter algumas podres, né? Então, Odair, mas temos que formatar uma proposta para a cidade. E eu iniciei a minha fala dizendo que se tem uma coisa que é permanente é a mudança. Então, uma proposta de mudança mesmo, certo? Da gestão que vem, porque a gestão atual está há 16 anos governando Timbó. Por exemplo, a educação de Timbó está sendo administrada, de certa forma, pelo partido do PT durante 16 anos, né? Então, entendo que se faz necessário pensar uma proposta, mas uma proposta concreta, uma proposta convincente, né? Embasada em conhecimento. Então, alguns partidos aí precisam se unir, né? E eu vou contribuir para isso, tá? Como você falou, seja no bastidor, seja diretamente, vou contribuir porque eu sou parte dessa cidade, eu passei pela gestão pública e a gente tem que continuar participando, né? Então é isso, Dair. Vamos formatar uma proposta, quem vai ser o candidato, mas eu entendo que alguns partidos aí que representam a direita, por exemplo, o Partido PL, o Partido Novo, o próprio MDB, que da nossa cidade hoje, e alguns outros, de repente trazer o PSD, não sei, nós temos que propor aí um projeto para a cidade e apresentar à população, com certeza. E aí a democracia vai definir quem é o ganhador. Tudo bem, Oscar, quero agradecer a tua participação no nosso programa. Muito boa aí a nossa conversa no dia de hoje. Desejar sucesso e que realmente aí essa coalizão, essa junção aí de forças venha em prol do nosso município. Obrigado pela participação. Ok, Odair, agradeço essa oportunidade, né? Já fazia um certo tempo que nós não sentava atrás de um microfone, né? E conversando com as famílias timboenses, né? Então, essa cidade abençoada que é Timbó. E para terminar, então, dando essa mensagem, né? Nós estamos vivenciando o 8 de janeiro, muito importante que se tire a limpo essa situação, por uma questão de justiça. E lembrar aqui um pensamento do Aristóteles, né, que há 500 anos antes de Cristo já dizia que não há nada de errado com quem não gosta de política. Simplesmente será governado por quem gosta, né? Eu considero muito sábia essa menção, né, esse pensamento, e pedir às pessoas que realmente participem de alguma forma da política para buscar aí um futuro, com certeza, bem promissor para as futuras gerações de Timbó, tá? Um abraço, Oscar.